Cajazeiras, e aí, naturalmente, a gente vai ouvir o que é que disse o governador falando a respeito dos mais diversos assuntos de interesse local e também de interesse estadual. Vamos aí agora ouvir o governador da Paraíba, João Azevedo Lins Filho. Pode soltar. Semana tivemos passada o presidente Lula, agora o ministro Valdez Góes volta novamente aqui. Pois é, esse é um conjunto de obras que o Ministério da Integração está realizando em todo o Nordeste e aqui na Paraíba, a gente sendo beneficiado com essas obras. Essa obra é uma obra que já começou há algum tempo e que agora finaliza, né, a recuperação dessa barragem, que é tão importante para todos nós aqui da Paraíba. Essa barragem, ela agora devidamente recuperada, com as condições de segurança restabelecidas. Então isso é uma alegria muito grande. Primeiro, pela própria obra. Segundo, para receber o ministro mais uma vez aqui. O ministro também estava aqui há poucos dias atrás, junto com o presidente Lula, entregando a primeira parte do canal do ramal Apodi. São obras muito importantes de segurança hídrica para um estado que tem aí grande maioria dos seus municípios dentro da região do semiárido. Então, vamos celebrar, vamos comemorar as conquistas. E amanhã está sendo entregue a adutora lá de Desterro, chegando já na Serra, ali, perto da Serra Teixeira, a adutora que vem de Pernambuco, através da adutora do Pajeú. Então é mais uma obra que beneficia as cidades da Paraíba. Governador, o senhor também está sendo bastante prestigiado com as travessias urbanas. Recentemente o município de Bom Jesus já está inclusive em fase de conclusão, e várias outras cidades também recebendo esse feito do governador do estado. Esse programa que a gente começou já há algum tempo é um programa muito importante, tem mudado verdadeiramente as cidades do estado da Paraíba toda. Mais de 200 cidades, precisamente 210 cidades foram beneficiadas com asfalto. E isso tem mudado, a gente sabe, a mobilidade urbana nas cidades. E é uma obra que torna a cidade bonita, facilita, logicamente, a mobilidade das cidades. E é um programa que a gente vai continuar, um programa que a gente está terminando essa etapa. Mas até o final do ano eu quero fazer uma segunda etapa, pegando municípios ainda que tenham sido menos beneficiados e alguns que precisam a gente complementar. Mas é uma grande ação pelo estado todo, a exemplo das creches, que foram 213 creches, a exemplo da expansão dos serviços de saúde na Paraíba toda. Ou seja, a Paraíba verdadeiramente hoje tem um governo que é municipalista e que chega no município para dar resposta às expectativas da população. Ontem, João Pessoa teve um lançamento do programa Não é Não, inclusive os festejos juninos, a importunação sexual. Foi lançado, inclusive, pela secretária Lígia Moura. Como é que o senhor vê essa questão também de valorizar a mulher? Na verdade, a Paraíba está montando uma grande rede de assistência, proteção e acolhimento para as mulheres. Nós estamos com mais de 20 casas de referência sendo implantadas nesse momento. Temos um programa. É claro que a gente tem que entender a violência contra a mulher, ela nas diversas fases. Infelizmente, alguns homens, claro, não todos, mas alguns homens acham que as mulheres são propriedades dele. E aí acham que tem o direito de até agredir. E toda violência começa muitas vezes com um simples grito. De um grito que depois passa por um empurrão, que depois passa por uma tapa, passa por uma agressão física maior e, infelizmente, em muitos casos termina com feminicídio, termina com assassinato. E o que a gente quer? A gente quer criar uma rede de proteção para as mulheres. A gente tem hoje, expandimos e vamos chegar, essa semana criei 3 novas delegacias da mulher, Catolé do Rocha, Juazeirinho, enfim, para que a gente possa ter a punição lá na ponta, já do agressor. Mas para a gente o que importa não é punir o agressor, é evitar que haja violência. Por isso que a gente está criando esse centro de referência aqui, acolhimento das mulheres, são 20 na Paraíba toda, e também trabalhando com o que a gente chama de salas lilás, em unidades da própria segurança, através de um programa chamado Antes que Aconteça, que foi pensado e colocado recurso pela senadora Daniela Ribeiro. Essa sala lilás é aquela sala em que a mulher, ao se sentir desconfortável por qualquer ato, ela não vai encontrar um delegado de polícia, ela vai encontrar um assistente social, ela vai encontrar um psicólogo, ela vai encontrar um advogado que vai orientá-la sobre aquele fato que aconteceu, se é violência ou se não é violência.
para que tanto ela quanto os filhos possam ser acolhidos dentro dessa rede de proteção. Nós vamos implantar 51 salas lilás pela Paraíba toda. Essa é uma lógica. Eu sempre digo que são políticas como essa que eu gostaria de nem estar fazendo. Porque se o ser humano, se os homens entendessem que não tem que ir por esse caminho, não precisaria da política. Mas como, infelizmente, não é assim, a sociedade não é assim, a gente tem que estar junto. E nós estamos implantando, e esse lançamento de ontem é dentro dessa política. Não é não. Todo mundo tem direito de sair, brincar, fazer festa de São João, participar, não tem problema nenhum. Mas se você chega numa mulher e ela diz não, é não, acabou-se. Você tem que fazer é se afastar e pronto. Governador, o senhor tem visitado as 4 diferentes mesorregiões da Paraíba com o orçamento democrático. Qual é a avaliação que o senhor vem fazendo dessas plenárias que estão sendo realizadas nos municípios paraibanos e qual é a expectativa também para o orçamento democrático que acontecerá no dia 10 na cidade de Souza e no dia 11 aqui na cidade de Cajazeiras? O orçamento democrático é uma ferramenta que já se consolidou como uma grande ferramenta de ouvir a população, de audição da população. A gente sabe que, e eu digo isso e repito, a gente vai para um orçamento democrático para ouvir a população, para aprender com a população, entender quais são as suas demandas e às vezes até a solução que vem da própria população. Então, esse é um instrumento real, é um instrumento que já investiu de pleitos apresentados dentro do orçamento mais de 4 bilhões de reais. De 2019 para cá já foram mais de 4 bilhões de reais de investimentos feitos a partir dos pleitos apresentados e da priorização do orçamento democrático. Então, por isso que o orçamento democrático ele é um instrumento extremamente acreditado pela população. Tanto é assim que nessas 4 plenárias que nós já realizamos no ciclo de 2025, todas elas tivemos acréscimo de no mínimo 30% do número de participantes com relação ao ano passado, que já foi maior do que 2023. Então, esse é o instrumento de planejamento que a gente usa e que tem dado resultado. E eu tenho certeza absoluta que essa capacidade que o nosso governo tem de dar resposta rápida é porque a gente tem a capacidade de ouvir. Ô, governador, existe uma celeuma aqui na cidade de Cajazeiras que o grupo de situação alega que o senhor ainda não atendeu a prefeita de Cajazeiras numa audiência protocolada ainda no mês de janeiro. Afinal de contas, essa audiência sai ou não sai? Sai. Só que eu tenho 175 pedidos de prefeito de audiência. 175. Eu já atendi, eu acho que 70, 80 prefeitos. Eu venho atendendo. Agora, a minha agenda é assim, eu tenho que atender prefeito lá, eu tenho que estar aqui, vários prefeitos aqui, companheiros nossos estão aqui, e assim, funciona dessa forma. Vai chegar a vez dela. Não sei para que a ansiedade. Outra pergunta que o povo do Sertão quer saber se, de fato de direito, o governador João Azevedo vai representar o povo em Brasília? Isso é uma questão que está sendo colocada de uma forma cada vez mais se consolidando nessa direção. Eu não antecipo fatos. Agora, vou sim colocar meu nome à disposição do partido, à disposição do grupo político do qual eu pertenço. E se for, na verdade, essa compreensão, estaremos sim prontos para a disputa. A questão já política em relação ao nome que está na discussão, aponta a pesquisa hoje trouxe até o nome Cícero Lucena, com 26 pontos. Teve aí, seguido por Lucas Ribeiro, já em uma etapa mais diferenciada. Gostaria de saber, o governador, ao deixar o cargo, apoiará também Lucas Ribeiro, caso irá para a reeleição? Olha bem, quando eu deixar o governo, se eu deixar o governo no dia 3 de abril, quem assumirá o governo? Lucas. Porque a Constituição assim diz que é o vice-governador. Então essa é uma discussão que é um processo natural. O grupo está discutindo isso internamente. Eu sempre digo que eu tenho o maior respeito do mundo pela imprensa. A imprensa, para mim, toda a vida é uma relação de respeito, de carinho até com a imprensa. Agora, essa não é uma questão que nós vamos discutir numa coletiva. Essa é uma questão que nós vamos discutir internamente com os partidos da base e a gente encontrar o caminho. Existe a real possibilidade de Lucas ser o candidato? Não tenho dúvida nenhuma que existe, claro. Ele vai assumir o governo, eu saindo para o Senado, ele vai assumir o governo. Então, é natural que o nome deles passe aí a constar exatamente dessa real possibilidade. Claro que é uma possibilidade real. Governador, os prefeitos da base aliada farão parte dessa discussão para a escolha do candidato a lhe suceder no governo do estado da Paraíba e quais critérios o governador define como essenciais para essa escolha?
Bom, na verdade é um conjunto de critérios, não existe um único critério, não é pesquisa somente, não é a vontade individual de cada um de querer ser candidato, isso não funciona desse jeito na política. E esse diálogo a gente tem ouvido sim, eu tenho recebido cada prefeito e cada prefeito desse eu faço a conversa, a consulta e pergunto o que é que ele acha, a opinião é muito levada em consideração, mas não é apenas um único critério, até porque tem gente que já se lançou candidato, tem gente que nem se lançou candidato ainda, então é possível que apareça até outros nomes ainda na disputa, mas enfim, mais para frente a gente vai decidir isso. Como é que o governador... Nós vamos ficar conversando aqui até... Governador, como é que o senhor avalia, o deputado Chico Mendes tem levado muitos prefeitos para o senhor despachar no seu gabinete, como é que o senhor avalia essa participação, essa parceria com o deputado Chico Mendes e os prefeitos da região sertaneja? Primeiro porque Chico Mendes é muito pidão, então ele leva o tempo todo lá a gente pedindo coisa para a região, e é bom, eu sempre digo que eu me alegra muito quando eu tenho um aliado que é muito pidão, que chega lá para pedir, e eu fico muito feliz também quando você tem 99,99999% desses pleitos são pleitos em benefício da população e da região. Então, é sempre bom quando a gente tem deputados que representam a reunião e que não têm interesses pessoais colocados no jogo. Essa é uma grande vantagem. E Chico faz esse papel, não só como líder do governo na Assembleia, mas aqui como representante da região. Vocês têm um grande representante na Assembleia e isso tem favorecido muitas demandas que chegam através do deputado, a gente tem buscado atender na medida do possível, claro. Nem sempre tudo é possível, mas aquilo que é apresentado a gente tem tocado. Obrigado, governador. Ian Braga para a Difusora e para a Patamu FM.